E agora a gente vai falar de um assunto que é bem diferente, de um esporte que é bem diferente, com uma atleta muito jovem. Nós vamos falar de hipismo. Bom dia, Rebeca. A Rebeca veio junto com Isânio, não é isso, Isânio? O papai Izan, né? O Izan Furtado e a Rebeca Furtado. A Rebeca, que é, gente, um destaque nacional e internacional, né? Ela está nos representando e nos orgulhando, né? Como piauiense que é. Eu queria começar, então, primeiro com você, Izan, para que você dissesse como surgiu, como é que começou. A gente sabe que o hipismo não é assim, algo tão comum, né? Principalmente no nosso país. Então eu queria saber, eu vou já perguntar para ela, mas como é que começou essa vontade dela e se você já aprovou de cara? Bom dia. Primeiramente, bom dia. De cara não foi, né? Mas assim, ela fez um teste aqui. Oi. Pode falar à vontade. Fizemos um teste aqui na hípica, né, que tinha Teresina. E aí ela gostou do esporte, né? Os treinadores disseram, ó, ela tem muito talento, pode investir, sim, que ela consegue dar conta do recado. Pronto. E aí a gente, a partir desse princípio, a gente começou a acompanhar a desenvoltura dela, o desempenho, né? E aí fomos só acompanhando a carreira, né? Nós levamos ela para São Paulo para fazer uma experiência lá, um treinamento. Ela fez esse treinamento, participou da primeira competição, que foi em Santo Amaro, inclusive tirou em primeiro lugar, tá? É uma atleta que só teve 3 dias aproximadamente de treino e teve essa medalha para o Piauí. Olha esse aí. Troféu. Olha aí, a gente está conferindo as imagens já, gente? Está aí já conferindo as imagens. O Izan queria que ela começasse a falar, mas por que eu quis que ele iniciasse? Porque a gente sabe que a família, o pai, ainda mais uma menina de 14 anos, na época ela tinha 12, né? Gente, porque a gente está falando de carreira aqui, mas a carreira começou, foi cedo. Então eu gostaria que você passe. Ela está com o microfone? Tá, pronto. Bom dia, Rebeca. E eu gostaria que agora você mesmo falasse como é que você despertou. Porque é claro que eu pelo menos admiro cavalos e tudo, mas tem gente que também, como eu, tem um certo receio. Tem que ter todo um cuidado com o animal. A gente pensa logo nisso. Ainda mais, se você me permite, eu sei que vocês não gostam, mas uma criança, né? E na época você era criança, para mim você ainda é uma criança, né? Como é que foi essa paixão? Fique à vontade. Foi assim. Durante a pandemia, eu passei uns dias na casa da minha avó. E daí ela assistiu uma série sobre cavalos, hipismo. E nessa série tinha vários esportes. Daí eu vi que o hipismo era muito legal, você saltar com o cavalo, sim, tem que ter toda a técnica e tal. E daí eu procurei aqui em algum lugar em Teresina onde eu pudesse começar a descobrir como era. E aí eu achei uma pequena casinha que eu comecei a aprender o básico. E aí eu me apaixonei e daí eu pedi para os meus pais para eu poder passar uma temporada em São Paulo, para eu poder evoluir, porque o hipismo aqui no Piauí não tem. É forte em São Paulo e tem várias hípicas, campeonatos. Daí a gente fez um esforço e aí a gente conseguiu passar um tempo em São Paulo para eu treinar e participar de várias competições. E você resumiu muito bem, mas eu gosto de detalhes, sabe? Você sabe, jornalista é bicho curioso. E eu gostaria de saber de você, bom, tudo bem que você se apaixonou, viu? Eu, pelo menos, sou apaixonada por cavalo, mas daí a montar, querida, tem um tempinho. Você já se via? Foi difícil para você? Você enfrentou alguma dificuldade? Como foi a primeira vez? Porque você viu as séries, está lá, né? Em imagem, a gente está vendo, achando bonito, mas daí você tem que ter todo um contato com o animal, é um animal de grande porte, para você subir tem dificuldade, às vezes até não, mas muitas vezes tem. Você já viu logo essa habilidade em você ou você teve que trabalhar isso um pouco a primeira vez? Foi lá em São Paulo que você montou? Foi aqui. Foi aqui. Então, como foi a primeira vez? Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis, daí foi difícil encontrar, mas a gente achou. Uhum. E na primeira vez a gente fez uma aula com o instrutor me puxando, até porque eu não tinha experiência nem nada. Mas eu achei muito legal e eu falei que eu queria continuar, queria aprender, queria conseguir montar só e ser a melhor que eu pudesse. Já se identificou, né? E aí, Rebeca, com quanto tempo você já começou a montar só?
sem a ajuda do seu treinador, do seu instrutor? Umas 4 aulas depois eu já estava fazendo aula sozinha. Olha aí. Ela sempre foi assim, Isa? Aprendeu rápido as coisas e decidida, e pelo que a gente está ouvindo aqui, sabe se comunicar muito bem? Ela sempre foi assim? A Rebeca, ela é muito curiosa, no sentido, ela é muito assim dedicada. Hoje o esporte para ela é como se fosse a realidade dela, Sim. certo? Ela encara isso aí como um emprego, sabe? Como se fosse seu trabalho. O trabalho mesmo dela, né? Já tão Ela cedo. não aceita, diz, o esporte é apenas uma brincadeira. Não, ela não encara dessa forma. Ela se frustra, ela se chateia quando algumas coisas não dão certo, porque ela Claro. não vê como uma brincadeira. Então, a Rebeca, no início, ela assistia muitos vídeos de montado, de hípica. Enfim, ela começou a trabalhar isso na cabeça dela, né? Então, assim, ela já passou por alguns treinadores. Então, de cada um, ela vem pegando um pouquinho, né? Sim. Aprendendo aquilo sobre o hipismo. Então, hoje, pode dizer assim, que ela trabalha bem nesse sentido. E a gente sempre se preocupa com os nossos filhos quando eles gostam e focam muito, é muito bom num esporte, e a gente, como você disse, às vezes como pais a gente encara mais como lazer, e no caso dela, nada disso, eu quero mesmo, eu sou profissional, eu quero ser profissional, mas a gente sempre se preocupa muito com essa parte, gente, por causa dos estudos, porque uma coisa não pode ser separada da outra, né? Então, como foi essa parte para você? É bom porque a gente dá exemplo para quem está em casa que dá para conciliar. Como foi ela conciliar o estudo? Atrapalhou em algum momento? Vocês ficaram preocupados? Pode contar um pouquinho disso para a gente? Bom, em julho do ano passado, ela foi para São Paulo de vez, né? Sim. Nós passamos esse semestre lá, ela estava estudando, né? E ao mesmo tempo fazendo os treinamentos dela. E estava morando em Osasco, e a hípica onde ela faz os treinos é em Cotia, é tudo próximo, né? Sim. Então, não atrapalhava, ela estudava de manhã, né? Quando terminava a aula dela, a gente ia para o treino, né? Então, de qualquer forma, a Rebeca sempre foi uma aluna bem interessada. Não atrapalhou, não, né? Não atrapalhou. Não chegou a atrapalhar. Não chegou a atrapalhar. Ela tem esse conhecimento de que o principal não é o hipismo, é os estudos. Porque o que vai levar ela para frente são os estudos, né? Não adianta nada você saber montar se você não tiver um bom conhecimento. É porque em tudo que você se dedica, né, em todo esporte ou no que você quer na vida, você tem que ter um conhecimento geral, né? No teu caso, do animal, então, você tem que saber, né, como é um cavalo, o comportamento do cavalo, de que ele se alimenta, a questão do tratamento dele. Você mesmo deve ter cuidado com a sua questão física, e aí eu queria que você falasse um pouquinho quantas horas que você se dedica ao hipismo, e aí eu já quero mostrar essa belezura que eu tô vendo aqui. Minha gente, eu não sei quantas medalhas, não sei quantos troféus. Eu fico pensando assim, não pode ter sido só 2 anos, mas foi. Rebeca, me diz então, primeiramente, antes de você falar aqui das suas premiações, das suas conquistas, quanto tempo que você dedica ao hipismo? Então, assim, Treinamento. Quando eu saio da escola, eu almoço, faço as coisas e daí eu vou pra hípica. Normalmente meu treino é de 1 a 1h30, quando eu monto só meu cavalo principal. Quando eu monto a minha égua, mais ou menos 2 horas. E aí eu vou pra casa e eu vou fazer as tarefas, estudar. Sim. E também quando eu tô em semana de prova da escola, eu monto 2 vezes na semana, incluindo o final de semana, para não atrapalhar em estudar e ter mais tempo. Eu sei que você se apaixonou, gostou, se deu bem, tá tudo ok, mas vocês estão me dizendo que vocês tiveram que se mudar, né? A família teve que se mudar. Não sei se é só você, tem irmãos? Tem. Quantos irmãos, Rebeca? Tenho um de 10 anos, Como é que é o nome dele? Caleb. Caleb. Então, vocês tinham toda uma rotina aqui. Mudar, né? Sair da sua cidade, do seu estado, ir para outro estado, por mais que você esteja fazendo alguma coisa legal e boa, para você, como é que foi essa mudança e para sua família? E você superou tudo isso? Ou você só via mesmo que você estava focando no que você queria? Hoje você sente falta do Piauí, de algumas coisas daqui, da rotina, colegas, enfim? Não, porque eu fiz muitos amigos lá em São Paulo, tanto na escola como no lugar que eu treino. E assim, eu sinto mais falta, deles do que das pessoas daqui. Claro que a minha família e tudo, eu sinto falta, mas assim, para você ir atrás de um sonho, você tem que abrir mão de algumas coisas. Exato.
mas você também tem os seus amigos aqui, a sua família, que você está sempre em contato, né? Sim. Mas essa saudade que você sente, essa falta, são superadas pelo seu sonho e tá dando tudo certo, né? E eles devem estar, como a gente, muito orgulhosos por você estar representando a gente tão bem. Bom, então me conta um pouquinho dessas medalhas e me mostra alguma que tem uma história com você mais estreita, que você gostou mais de conquistar. Por favor, Rebeca. Então, eu acho que a que eu mais gostei foi essa daqui, Vamos que essa medalha é do julgamento técnico. Pronto, que pra diz- cá pro Ed, né, Ed? Dá pra mostrar? Pronto, diga. Conte a história pra gente. Essa assistir. medalha foi de um campeonato nacional, o primeiro campeonato nacional que eu Daqui, que eu vou mostrando participei, enquanto você vai contando. que Pode ser, foi Ed? em 2021, em outubro, no Agromen, em Ribeirão Preto. E essa medalha, mais de 100 pessoas participaram e apenas 6 pessoas ganhavam uma medalha. E aí, eu fiquei em 4º lugar. Então, assim, pra mim foi muito legal e importante eu ter ganhado essa medalha, porque de mais de 100 pessoas, ter ficado em 4º foi uma coisa muito difícil. Porque essa medalha não é uma medalha qualquer, é uma medalha de montada, de equitação, de confiança, de tudo, da sua relação com o cavalo. Certo. Agora vamos lá. Quantas medalhas nós temos aqui e em quanto tempo foi cada uma? E você pode explicar pra gente, se deve ter as modalidades, né, e tudo mais. Você pode dar uma explicadinha pra gente que não entende muito do seu esporte? Então, quantas medalhas eu tenho, eu não sei, não estão todas aqui. Só por aqui tem bem umas 10. Não tá todas aqui, tá Não só são todas, algumas. Mas, assim, São muitas conquistas, São. né? Muitas e medalhas. eu espero conquistar muito mais. Muito bem, nós também esperamos. E diga, você já foi para outros lugares que você pode falar para a gente aqui que você sentiu diferença e que foi mais difícil você competir? Então, eu vou para as provas em São Paulo, sempre em São Paulo, porque eu treino lá e para levar o cavalo para outro lugar é bem complicado. Sim. Então, assim, eu sempre tô lá nas provas em São Paulo, já competi em Santo Amaro, em Ribeirão Preto, em Campinas, vários lugares lá por São Paulo. E eu acho que a mais difícil foi a de Ribeirão Preto, porque é um campeonato nacional, tem pessoas de todo lugar do Brasil e é muito, muito, muito concorrido. Acho que foi Bom, essa. chama a atenção da gente esse troféu aqui. Você pode contar a história dele? Vejo que tem 2 aqui. Você pode falar em que situação você conquistou os 2? Esse daqui foi da prova da Santo Amaro, foi na 7ª etapa, que foi de Pode pegar, 21 a Rebeca, 24 que assim de a gente julho. aproveita e mostra os detalhes ali na câmera do Ed. Essa prova aqui que eu ganhei esse troféu foi a primeira prova que eu fui já morando em São Paulo, Certo. que foi de vice-campeã, que eu classifiquei bem nos 2 dias, são 2 dias de prova, eu fui bem no primeiro e no segundo, junto à pontuação, e daí quem tiver as melhores pontuações ganha de campeão e de vice. Aí eu peguei vice com o meu cavalo. Muito bem. Como é o nome do seu cavalo? GB Cacharel, é o cavalo branco do vídeo. Esse aí. E você falou também de uma égua, né? Sim, a Jada, só que a gente não leva muito ela pra prova porque ela ainda tá aprendendo algumas coisas, porque ela é bem nova. E ele já é um cavalo com experiência. Muito bem. E agora, para finalizar, eu gostaria que você dissesse para quem está nos vendo aqui e achando tudo muito maravilhoso, a gente sabe que tem também uma dedicação toda, tem algumas dificuldades. Qual é a dica que você dá para quem, você falou muito de ir atrás do sonho, né? Para quem fica achando que é impossível, porque quem olha assim, né, poxa, hipismo no Piauí, um destaque, não tem muitas hípicas. Qual é a dica que você dá, ou pelo menos o recado que você manda? Então, você não pode se contentar com o que você vê. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, porque é muito importante mostrar que você tem aquela vontade, que você quer conquistar aquilo. Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer uma coisa porque acham que não dá certo, porque acham que não vai conseguir, porque não vê que tem um caminho que você pode seguir para conseguir aquilo. Muito obrigada, parabéns pelas suas conquistas e eu espero que você venha aqui mais vezes contar mais histórias boas pra gente e um feliz ano novo pra você. Feliz ano novo pra você também. Bom, muito obrigada por você vir aqui e também acompanhando a Rebeca, sua família, né?
creio que ali é a mãe da Rebeca, né? Como é que é o nome dela? Francileude. Muito parabéns, Francileude. E eu gostaria que você também, né, aproveitasse para falar para os pais. A gente sabe que tudo custa também dinheiro, financeiro conta. Muitas crianças que estão vendo agora, de repente, não têm a oportunidade, mas hoje nós temos vários projetos que podem até proporcionar também para você que não tem tanta condição de investir no hipismo, né? E em outras modalidades, em outros esportes. O que você falaria também para os pais em relação a esse acompanhamento, a esse cuidado que tem que ter, que é você sempre acompanhando com a mãe também aqui? Eu quero, a princípio aqui, agradecer pela oportunidade, pelo espaço. É muito importante para a gente estar nesse momento, estar aqui, né, divulgando o hipismo do Piauí. Hoje a Rebeca é a única atleta piauiense que está representando o nosso estado, tá, através dos campeonatos nacionais. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção do governo do estado, da prefeitura, para que possa nos apoiar. O hipismo é um esporte muito caro, né? Então assim, nem sempre a gente tem as condições necessárias para manter. Então a Rebeca precisa estudar, ela tem o custo de cavalo, tem tudo. Então você empresário daqui do Piauí que queira investir na carreira da Rebeca, entre em contato com a gente para poder a gente divulgar a sua marca também, né? Porque é fora do Brasil, é fora do Piauí onde sua marca será lembrada, né? Então assim, eu quero pedir apoio do Estado e da Prefeitura para que o esporte do Piauí continue dando resultado, tá bom? E eu só tenho a agradecer mais uma vez por esse espaço. Nós que agradecemos a vocês, e o que você falou é muito importante, corrobora com o que eu falei aqui também. Todo mundo quer correr atrás do seu sonho, mas precisa de apoio. E nós vivemos no Brasil, no Piauí, a gente sabe a nossa realidade. Então, assim, você, não só o poder público, municipal e estadual, devem apoiar o esporte, devem e muitas vezes podem, mas também você, empresário, você que tem condições financeiras, a gente sabe, a gente pede apoio aqui para todas as áreas, né? Saúde, cultura, e o esporte está dentro também nesse leque. Muito obrigada, então, mais uma vez a vocês. Mais uma vez, feliz ano novo e bom dia. Feliz ano novo também, Luci.